Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai aprender o passo a passo de como criar uma campanha no Google Ads para você que quer vender produtos como afiliado. Então a gente vai ver o passo a passo desde o início da criação de uma campanha, a gente vai falar sobre a escolha de um produto e a gente vai falar também sobre a criação do anúncio do jeito certo. Então não saia daí! Bom, eu vou te mostrar esse passo a passo da criação dessa campanha de Google Ads para afiliados aqui na minha tela, então vamos lá. Eu separei essa aula aqui em 8 capítulos para a gente ter um passo a passo, para eu conseguir mostrar para vocês aqui. Então eu até criei um material, um guia aqui, tá certo? E esse guia eu vou deixar no formato PDF para você baixar e conseguir seguir a aula certinho. E aqui a gente vai ter 8 passos exatos para você anunciar no Google como afiliado. E eu também vou deixar na descrição do vídeo toda a minutagem ali do capítulo, então é só você clicar no minuto, você já vai conseguir pular direto para o capítulo que você quiser. Quando você voltar para revisar essa aula e quiser, né, já pular direto para um capítulo que você quer rever. Então vou deixar esse PDF para download e também vou deixar a minutagem na descrição do vídeo para facilitar a sua vida, tá certo? Agora, antes da gente entrar na prática realmente, eu quero pedir para você que é novo aqui no canal, que chegou agora e quer aprender como trabalhar online, né, como trabalhar com marketing digital na internet. Se você quer aprender tudo isso, se inscreve aqui no canal, porque é isso que eu ensino aqui. Então eu faço muitos vídeos aqui, tem muito conteúdo no canal que vai te ajudar a conseguir alcançar os seus resultados na internet. Então se inscreve, ativa também o sininho para receber as notificações e já vai deixando o seu like aqui no vídeo também. Agora vamos lá para a prática. Aqui está o nosso guia, né, o nosso manual em 8 passos, que é o nosso material complementar. E o primeiro passo é criar a conta no Google. Se você ainda não tem uma conta, então você vai seguir direto esse passo. Se você já tem uma conta, já pode ir para o passo 2, seguindo o capítulo que eu vou deixar aqui na descrição, tá? Mas vamos passar por tudo isso aqui, porque a ideia dessa aula é ser realmente para iniciantes. O link para você criar a sua conta eu vou deixar aqui nesse material em PDF, tá? Vou até colocar aqui agora para não faltar, para você baixar esse PDF e ter todas as fontes, todos os recursos, porque a gente vai mencionar muita coisa aqui, tá? Vou dar muito recursos para vocês, então vai estar tudo aqui nesse material em PDF. Então você vai acessar esse link aqui. Se você ainda não tem um e-mail do Gmail, crie um e-mail, @gmail, tá? Então entra lá em gmail.com e cria lá o seu e-mailzinho. Depois entra aqui nesse link e vamos aqui começar agora. E ele vai pedir para eu fazer login com a minha conta. Então, se você ainda não tem uma conta, você precisa criar. E se você já tem, você simplesmente vai entrar aqui com a sua conta, tá ok? Eu vou entrar com uma conta aqui que ainda não tem conta de anúncios. E ele pode pedir algumas confirmações aí. Eu vou colocar aqui para não fazer isso aqui agora. O que der pra gente pular, a gente vai pulando. Porque o objetivo é só chegar na tela inicial da criação de uma campanha, tá certo? Aqui nessa tela, você pode seguir esse passo a passo aqui, mas o ideal é que a gente já alterne para o modo especialista, que é o que a gente precisa aqui para criar nossas campanhas. Então aqui, eu vou clicar aqui embaixo, você é um profissional de marketing, alterna para o modo especialista. Mesmo que você esteja começando, você vai se tornar um profissional de marketing, tá? Então, você precisa colocar aqui também no modo especialista, porque é a partir daqui que a gente vai trabalhar. Então, você já pode clicar aqui em alternar para o modo especialista, e ele vai te trazer para você criar uma primeira campanha. Para a gente ter acesso à nossa tela inicial, a gente vai precisar passar por todos esses passos aqui. Então eu sugiro que você só passe adicionando qualquer dado ali, chegando lá, bom, vamos fazer aqui na prática que fica muito mais fácil, tá? Então isso aqui não importa, tá? Só vai clicando aqui, ó, vou colocar aqui básico, básico, continuar, tá? Não se importe com isso aqui, ó, não precisa colocar site da empresa nem nada. Só para a gente pular esse início aqui e ter a nossa conta configurada, tá legal? Vou clicar aqui em continuar. Aqui também não vou preencher nada, vou salvar em continuar. Pedir um orçamento, vou adicionar aqui R$10 para a gente continuar, vamos lá. Isso aqui não é para a gente criar ainda a campanha, não é a campanha de verdade, é só para a gente chegar na tela que a gente precisa, tá? A partir do qual você vai trabalhar todos os dias. Não adianta eu passar aqui um monte de coisa para você, e daí chegar lá na hora de você fazer o seu vai estar tudo diferente, então não adianta, tá? Eu vou adicionar aqui qualquer coisa, só pra gente passar aqui. Essas telas aqui tudo a gente vai ver depois, tá? Em detalhes.
Pulei aqui para a próxima tela. Ele vai pedir questões de pagamento, como é a sua primeira campanha, então você precisa preencher isso aqui com todos os seus dados. E mais importante aqui nesse momento é aqui o código promocional, tá? Então você tem como inserir o código promocional depois que você já tem a conta criada e também aqui no processo inicial de criação. Aqui no nosso material você vai encontrar o link para você gerar um cupom, tá? Então a gente vai fazer esse passo aqui de gerar um cupom. Você vai abrir esse link aí, colocar o seu endereço de e-mail para receber o seu cupom, tá? Então, vou colocar aqui o endereço de e-mail daquela conta ali, marcar o CAPTCHA e vou clicar em receber cupom. Só isso aqui, o Google já vai me mandar no meu e-mail o meu código de cupom, tá? Então, já me inscrevi aqui, agora eu vou lá no meu e-mail pegar esse código. Esse aqui é o e-mail que eu recebi, tá? Esse e-mail aqui, seu crédito de R$100 está aqui. Vou clicar para abrir esse e-mail e aqui está o meu crédito de publicidade. Então, eu posso copiar esse código aqui, vou selecionar aqui e dar um copiar nesse código, para eu já colocar aqui na hora da criação da minha conta, tá? Depois a gente vai ver lá por dentro também como que você pode aplicar por lá. Então, vou dar um aplicar aqui e pronto. Agora aqui, tipo de conta. Você vai fazer uma conta como pessoa física ou como uma empresa, tá? Então, vou colocar aqui pessoa física e aí aqui você vai preencher com seus dados. Então, vou preencher aqui e já volto. 2000 years later. Então, aqui ele já me mostrou a tela de parabéns, tudo pronto. Vou clicar em explorar a minha campanha. Então, a gente acabou de criar uma campanha, a primeira campanha durante o processo de criação de conta. E agora ele já vai mostrar pra gente como que tá essa campanha. Então aqui a gente caiu na nossa tela com a nossa campanha, já está mostrando os dados aqui, está mostrando que a campanha está ativa. Eu vou simplesmente vir aqui no verdinho e pausar minha campanha para ela não comer meu dinheiro, já que não é uma campanha de verdade, tá? Então agora que a gente já pausou nossa campanha, a gente precisa visualizar o nosso painel completo. Como a gente já alternou para o modo especialista, você só precisa clicar aqui e mudar de visualização para alternar para visualização detalhada, que aí você vai ver todo aquele painel enorme, tá? Então eu vou clicar aqui. E aqui a gente consegue ver todo aquele menu que às vezes você viu aí e não sabia como que as pessoas acessavam. Então é isso aqui, tá certo? Então esse é o nosso primeiro passo, né? O nosso primeiro passo do nosso guia, que é pra gente criar a nossa conta e transformar em especialista. O segundo passo é como que a gente vai fazer para usar o cupom, né? Então a gente já cadastrou o e-mail e a gente já pegou o cupom e aplicou aqui. Se você já criou sua conta antes e você ainda nunca usou um cupom, você pode ganhar um cupom, tá? O cupom só vale para quando você é cliente novo no Google Ads. Então você não vai conseguir adicionar cupom se você já usa, se você já usou cupom, tá? Então, para isso você vem aqui no menu promoções, já pode ir direto, tá? Então aqui em promoções, você vem aqui em mais. E aí você pode adicionar aqui o seu código promocional para ganhar o cupom. Veja que aqui como eu adicionei, ele já está aqui, tá? Então, ele já está ativo na minha conta. Agora, quando que esse cupom vai ser aplicado na sua conta? Ele vai ser aplicado em 31 dias, de acordo com o que você gastar nesses 31 dias. Então, se você gastar R$100 nesses 31 dias, aí ele vai abater esses R$100 dos seus gastos. Então, para você ganhar esses R$100, você precisa gastar R$100, tá legal? Vamos voltar lá para nossa página inicial e ir para o nosso próximo passo. O próximo passo é o quê? É o passo 3. É o passo 3 de colocar o cupom na conta que a gente acabou já de fazer. Então, vamos para o passo número 4, que é você escolher um produto que vale a pena vender. Então, aqui eu estou partindo do pressuposto que você ainda não sabe o produto que você vai vender. Se você já sabe, vai nos capítulos aqui na descrição e já pula para o próximo passo, tá certo? Já pula para frente. Mas se você ainda não sabe, eu vou te ajudar agora como escolher um produto para vender. A plataforma que eu indico para você começar é Eduz, Monetize ou Hotmart. Eu vou te mostrar aqui como fazer isso na Hotmart, tá? Então vamos lá. Primeiro você vai se cadastrar na plataforma. Eu não vou mostrar o processo de cadastro porque é simples, você preencher os seus dados ali como qualquer cadastro na internet. E depois você precisa escolher o seu produto no mercado, tá? Então aqui na Hotmart, você vai entrar aqui no menu. Eu tô com o meu menu fechado aqui, mas se você entrar aqui, ó, em mercado, na hora que você entrar na Hotmart, você clica no menu Mercado, você vai aqui, cair aqui nessa tela e aqui você vai estar no mercado de afiliação da Hotmart. Aqui você vai ver todos os produtos que estão na Hotmart disponíveis para você vender como afiliado, tá legal? Então tem algumas dicas, como por exemplo,
Escolha um produto que tenha uma comissão acima de 30%, tá? Para valer a pena, no mínimo 30%. Eu não costumo escolher aí menos do que isso, porque você precisa realmente ter o seu lucro. Afinal de contas, se você escolhe uma comissão menor, você vai ter uma margem muito pequena para trabalhar os seus anúncios, né? Principalmente se você está trabalhando com anúncios. Se for no orgânico, tudo bem, mas com anúncios você precisa ter uma margem legal, porque você vai ter um custo e depois de você tirar esse custo, você ainda tem que estar no lucro. Então, é muito importante que tenha pelo menos 30% de comissão. Depois, o produto precisa resolver um problema, ele precisa gerar uma transformação, ele precisa trazer alguma coisa de valor para a vida dessa pessoa, além de só ensinar alguma coisa, né? Então, a gente sempre fala assim que existem produtos no marketing digital, produtos meio e produtos fim. Produtos meio é quando você ajuda uma pessoa a fazer alguma coisa e você não dá para ela aquele resultado. O fim é o resultado. Então, por exemplo, eu peguei aqui para te mostrar como exemplo esse curso aqui de hambúrguer artesanal. Então, ele é um curso de hambúrguer artesanal, só que ele te ensina a criar hambúrguer para você abrir um negócio. Então, o fim desse curso é você abrir um negócio. Então, hoje em dia, as pessoas estão procurando muito, né, se desenvolver e criar novos negócios a partir de casa. E principalmente formas de ganhar dinheiro, né, na situação que a gente está vivendo hoje. Então, esse curso, ele traz essa transformação. Agora, tem muitos produtos que são simplesmente um produto por si só, né? Um curso de desenho que só ensina desenho, tá? Para qual finalidade? Só desenho. Então, é importante ter essa promessa, fim, na hora que você for escolher o seu produto também, que tem essa motivação por trás, né, da pessoa querer aprender aquilo. Então, isso é muito importante. Outra dica também é você analisar a página do produto de vendas para você ver se é uma página boa. Então, eu abri aqui esse exemplo, eu vou aqui em sobre para a gente ver a página de vendas desse produto. Eu vou abrir aqui e você vai ver. Você precisa analisar todos os detalhes dessa página de vendas, tá? Você precisa ver se ela parece profissional, principalmente aqui alguns requisitos, né, da página de vendas. Ter um vídeo é muito legal, muito importante. Então veja que aqui a abordagem desse curso é aprender a fazer hambúrguer para quê? Para que você inicie a sua produção. Então o foco dele está em não só em você aprender a fazer hambúrguer porque é para fazer um hambúrguer delicioso para sua família, não. O foco está em você empreender, em você ganhar dinheiro com isso. Isso é muito importante, que o seu produto tenha essa pegada de transformação de vida. Aqui nós temos um vídeo que é muito interessante, ajuda muito mais a vender. Tem alguns pré-requisitos para você identificar uma página de vendas que funciona. E eu vou deixar o link de um vídeo que tem aqui no canal na descrição para você ver depois, vou deixar no card aqui também. Porque nesse vídeo eu falo exatamente o que uma página de vendas precisa ter para ela ter alta conversão. E você pode usar todos os detalhes que eu falo nesse vídeo para analisar a página que você vai ver, tá? Depois, outro detalhe importante aqui, ver o que as pessoas estão dizendo sobre o curso. Isso aqui é o quê? Isso aqui são testemunhos, então são pessoas que já são alunos que estão dizendo o que elas acharam, né, desse curso. Então isso é muito importante, você ter testemunhos ajuda muito na venda. Aqui o que você vai aprender, aqui outros alunos também, né, faça parte, aqui você ganha um certificado. Então são vários incentivos e você vê que é uma página bem legal, bem elaborada e que é uma página que, né, ajuda a vender, tá? Outro fator importante por falar em vender, né, é você ver a temperatura desse curso. Então aqui, ó, tá em 47 graus. Isso é bom porque ela não tá nos tops mais vendidos, ou seja, a concorrência não é tão grande na hora da gente anunciar ali. E segundo, porque o curso está pelo menos vendendo, né? Se esse curso tivesse aqui, por exemplo, abaixo de 30 graus, ou mesmo abaixo de 20 graus, significaria que estaria vendendo muito pouco. Então, nem o produtor estaria conseguindo vender o produto. Não vale a pena você tentar vender, porque às vezes você não sabe por que não está vendendo, é melhor não se arriscar nisso. Então, se arrisque mais com produtos, né, que já tem uma certa temperatura e que você vê que está vendendo de uma forma ou outra, tá? Então, tem todos esses detalhes. Aqui também pode observar que aqui tem uma comissão interessante, tá? Uma comissão de R$80 para uma venda de 150, então a comissão aqui deve estar na casa de 50% a 60%. É muito boa essa comissão e também não é um produto de um valor muito alto, né? Que não é muito difícil de vender, isso é muito importante também. Se você começar com um produto muito difícil de vender, você vai gastar muito dinheiro antes de conseguir fazer a sua primeira venda e aí é difícil você controlar para ficar no retorno positivo sobre esse investimento, tá?
Aqui também vendo, ver se eles têm suporte e materiais para afiliado, ou se eles pelo menos têm algum incentivo para afiliado, que é o caso desse curso aqui. Tá? Então aqui na afiliação você vai ver todos os detalhes, premiação para afiliados, né? Aqui eles também têm outras informações aqui, ó, eles fazem remarketing, recuperação de boletos, isso é muito relevante, tá? Porque isso dá um impulso nas suas vendas, quando você traz uma pessoa, imprime boleto, ela não paga boleto, eles mesmos ajudam nessa recuperação, suporte materiais para afiliado, então tudo isso aqui, ó, grupo de afiliados, tudo isso aqui vai ajudar você a fazer o seu trabalho de vendas. Então é muito importante ter esse suporte aqui do produtor. E por último, né, você vai se afiliar ao produto para pegar o seu link. Então vou me afiliar aqui, vou clicar em afiliar-se agora. E aqui eu preciso dar uma lidinha aqui, né? Não faça spam, não usa a marca da Hotmart, não prometa benefícios, né, diferentes do que o produtor, e não prometa resultados garantidos. Então tem sempre umas regrinhas aqui. Se você concordar, clique em sim e pronto, já sou afiliada e vou clicar aqui em ver links de divulgação. Aqui estão os links que eu vou usar para vender, tá legal? Então aqui estão as páginas externas e todos os links aqui. Não vou explicar toda a plataforma da Hotmart, que não é a nossa finalidade aqui, mas o importante o mais importante aqui são essas observações, tá? Com relação ao produto que você vai escolher, o que você precisa observar, né? Então tem todos esses detalhes aqui no material PDF também. E aqui, ó, muito importante, outro detalhe na hora de analisar esse treinamento é você fazer uma pesquisa para ver se existem palavras de fundo de funil, que a gente chama, né, no marketing digital, a gente vai falar mais sobre isso aqui, para ver se tem uma busca por essas palavras relacionadas a esse curso, tá? Então, para você saber se tem volume de busca, você pode usar o Ubersuggest ou a ferramenta que eu uso, que é Keyword Everywhere, que é uma ferramentinha para Google Chrome. Ela é uma extensão para Google e eu vou te mostrar como que funciona. Mas essa ferramenta aqui, para mostrar alguns dados que a gente precisa, ela é paga. Então, se você não quer ter esse custo, é muito baratinho, mas se você não quer ter esse custo, eu sugiro que você use Ubersuggest. Então, eu vou mostrar aqui também para você no Ubersuggest, onde você vai poder fazer a sua análise de volume de pesquisa pela palavra-chave que busca o curso. Então, qual seria uma palavra-chave que as pessoas buscariam, que elas poderiam ter interesse em comprar um curso? Pense no sentido, assim, de que as pessoas querem comprar, não as pessoas que só querem saber mais informações. Você tem que pensar, como eu falei, fundo de funil, são as palavras que as pessoas estão prontas para comprar. Então, tem uma coisa muito importante, um processo muito importante no marketing digital que se chama a jornada do comprador. Essa jornada do comprador é a jornada que todos nós percorremos até a gente tomar a decisão de compra por alguma coisa. Então, eu vou ter que te explicar isso para que você entenda como escolher as palavras certas e se vale a pena promover o produto que você está querendo. Se você não entender disso, você vai perder muito dinheiro com o Google Ads, tá? Então, você mesmo como afiliado, você vai perder muito dinheiro anunciando no Google Ads porque você vai estar anunciando para as palavras erradas. Por isso, essa parte teórica aqui é muito importante e eu vou te mostrar. Então, já vou adicionar aqui no nosso PDF para deixar para você ver depois, tá legal? Então, aqui, ó, essa aqui é a nossa jornada do comprador. O que significa isso aqui? Significa que sempre que a gente vai comprar um produto, a gente passa por esses 3 estágios aqui até a hora da gente comprar de fato. Então, as pessoas que estão nesse estágio final aqui são as pessoas que já estão mais decididas a comprar, tá? Então, nós temos o estágio da consciência primeiro, que é quando a pessoa fala: ai, nossa, eu quero aprender a fazer hambúrgueres, como no caso do curso de hambúrguer aqui, né? Eu quero aprender a fazer hambúrguer. Aí ela vai lá no Google e digita como fazer hambúrguer. Essa é basicamente a palavra que ela vai procurar. Depois que ela pensa nisso, ela já vai criando uma mentalidade de: nossa, eu podia fazer hambúrguer para vender, né? Olha, não é tão difícil. Ela já viu algumas receitas, às vezes já fez alguns testes em casa, então ela vai se conscientizando mais, né? E ela passa aqui para o estágio de consideração, que ela começa a considerar a ideia de realmente ir mais a fundo nisso. Fala: poxa, por que eu não faço hambúrguer para vender? Né? Hambúrguer artesanal, eu faço por delivery, coloco no iFood, enfim.
aí sim ela começa a fazer uma pesquisa diferente no Google. Aí, ao invés dela entrar no Google e digitar como fazer hambúrgueres, ela já vai começar a pesquisar de como fazer e vender hambúrgueres. Então, porque ela já está pensando no próximo passo, né? Então, aí ela já está no segundo estágio. O terceiro estágio, que é o estágio da decisão, ela já resolveu realmente que quer ingressar nisso, já viu o potencial, já fez várias pesquisas, leu artigos, viu vídeos, e agora ela finalmente quer resolver aquele problema de uma vez por todas, ou seja, ela começa a pesquisar no Google por curso de como fazer um hambúrguer, ou curso de como abrir uma empresa de hambúrguer, curso de como fazer hambúrguer para vender. Aí que ela começa a pensar em se profissionalizar e começa a tomar uma decisão de compra. Então é nesse estágio aqui que a gente quer pegar essa pessoa, porque ela já tem certeza do que ela quer. Ela não está só especulando, ela não está só curiosa, né? Essa pessoa já está pesquisando realmente por um curso, porque ela sabe, porque ela quer investir numa ideia que vai se tornar um negócio, que vai trazer um benefício, tá? Então, você tem que pensar em palavras-chave que estejam aqui nesse estágio de decisão, que é basicamente o fundo de funil, né? Sabe, o funil de vendas do marketing ali tem a primeira fase, a segunda e a terceira, que é basicamente essa jornada aqui do comprador, que é cumprida pelo processo de funil. Então, você precisa identificar quais são essas palavras que as pessoas estão pesquisando, que elas já estão prontas para comprar, que elas não são apenas curiosas no assunto. Então aqui, por exemplo, nesse curso de hambúrguer aqui, eu posso ter uma palavra-chave como, por exemplo, curso de hambúrgueres, curso de hambúrguer artesanal. Né? Então isso aqui seria uma palavra-chave boa, que tem a palavra curso ali. Se fosse só como fazer, ela podia estar procurando vídeos de como fazer, querer fazer de graça, enfim. Então você tem que colocar curso, porque ela já quer realmente ela já está decidida, né, a dar um passo mais além. Então vamos trabalhar em cima dessa palavra-chave aqui como principal, tá legal? Então se você pega essa palavra-chave, um dos detalhes que você precisa ver é se ela tem mercado. Então vamos lá no Google digitar essa palavra-chave aqui. Digitando essa palavra aqui no Google, a gente pode observar e descobrir se ela tem mercado, tá? Primeira coisa, esse detalhe destacado aqui que você pode ver, ele é aquele plugin que eu falei para você, que é um plugin de palavras-chave, que é esse plugin aqui, ó. Keywords Everywhere, tá? Eu vou deixar também o link desse plugin aqui nesse PDF. Deixa eu até marcar aqui para não esquecer, tá? Link plugin Keywords Everywhere, ok? O que eu gosto desse plugin é que ele me dá esses dados aqui, ó. Ele me fala qual que é o volume de busca. Então aqui tem 4.400 pesquisas por mês. Esse MO aqui é por mês, tá? Então, tem 4.400 pesquisas por mês por essa palavra-chave, curso de hambúrguer artesanal. O CPC tá 4,68, tá carinho o CPC, então a disputa aqui é grandinha. Só que por estar 4,68, então você tem que trabalhar bastante na otimização do seu anúncio. A gente vai falar sobre isso mais pra frente, para que você não acabe saindo no prejuízo, tá? E aqui também a competição não está baixa. Então, você pode até ver aqui pelos resultados. Ah, Simeia, não tem esse plugin. Tudo bem. Como que você pode saber se vale a pena anunciar para esse produto, para essa palavra-chave, né? Basta você olhar aqui, ó. Quais são os primeiros resultados que eu tenho aqui na página do Google. Eu tenho aqui um site, curso de hambúrguer artesanal. Tem o segundo site, veja que aqui são 4 anúncios que eu tenho aqui, tá? Então, se tem gente anunciando, é porque tá vendendo, é porque tá girando dinheiro ali, tá legal? Então, aqui, ó, você pode ver que isso aqui é sites.google, então é um site do Google. Se eu abrir aqui, eu já consigo ver se é um site apontando, veja que isso aqui é uma página de pre-sale, que é uma página, se eu clicar aqui, provavelmente eu vou cair lá no site do curso, ó, exatamente o site do nosso curso que a gente escolheu. Então, tem afiliado já promovendo para essa palavra-chave, ou seja, tem potencial porque já tem gente fazendo. Então, aqui a gente tem vários outros anúncios também para a mesma palavra-chave. Se tem anúncio, é porque funciona, tá? Se não tivesse nenhum anúncio aqui, então você pode desconfiar. Então, voltando aqui, o que é importante nessa hora de você fazer essa pesquisa? Você observar o volume de buscas, que esteja aí pelo menos acima de 1.000, né? É um bom indicador. Se você conseguir busca pelo nome do curso em si, né? É muito mais interessante porque a pessoa está buscando pelo curso.
Outro detalhe importante observar se não tem vídeos na primeira dobra, tá? Então aqui se você for lá para baixo, você vai ver que tem vídeos no YouTube. Se esses vídeos estivessem aqui para cima, como pode acontecer em muitos casos, isso se torna uma disputa, né? E é muito mais difícil a pessoa clicar num anúncio do que ela clicar num vídeo. É muito mais fácil clicar no vídeo, é muito mais interessante. Então, tem que tomar bastante cuidado se tiver vídeo aqui. É algo a ser observado. E também ver se tem anúncios e do qual tipo. Então, às vezes, se é anúncio só de produtor, do próprio produtor, não tem nenhum afiliado, pode ser que não esteja funcionando muito bem. São detalhes aí para você observar, tá? Então, aqui está o exemplo que a gente fez de hambúrguer artesanal. E com relação também a outro site lá, o Ubersuggest. Então aqui eu vou colocar aqui a minha palavra e vou clicar, selecionar aqui português, né? E vou clicar em buscar. E aqui ele vai me trazer todos os resultados. Aqui, ó, volume de busca, né? 4.400. Então aqui tá certo, né? Dá para você ter uma ideia como tá certo. Volume de busca 4.400 e aqui a gente tem, né? O CPC, tem aqui todos os detalhes e tem também, principalmente, né? Algumas palavras-chave relacionadas que a gente também pode usar no nosso anúncio. Então, isso aqui a gente pode usar também no nosso anúncio. Isso aqui a gente tem que tomar cuidado, que isso aqui eu vou falar mais adiante sobre palavras-chave negativas, para você não perder o seu dinheiro com isso aqui. A gente vai falar mais pra frente, tá? Então, essa ferramenta aqui do Ubersuggest, ela é muito legal também. E você consegue usá-la de forma gratuita, só que você consegue fazer, se eu não me engano, 3 pesquisas só de forma gratuita, tá? Então, faz uma aqui, faz 2, faz 3, aí você não consegue fazer mais, você tem que assinar, tá? Aqui no caso eu tenho a assinatura dele, mas eu uso mais aquela da palavra-chave, que ela já aparece direto no Google. Você que sabe qual que você quer. Eu recomendo muito porque vale muito a pena. Se você vai trabalhar como afiliado, você vai precisar saber as palavras que melhor funcionam. Nada melhor do que você ter uma ferramenta para isso, do que você ficar tentando adivinhar, tá legal? Então aqui eu consigo ver o volume de busca, tem volume de busca, legal, então é um fator positivo, tá certo? A gente já viu lá a questão do afiliado e também o vídeo na primeira dobra, tá? Não ter um vídeo na primeira dobra significa o quê? Que o vídeo não esteja aparecendo aqui no início, porque os links mais clicados na busca do Google são os links que aparecem aqui no comecinho. Então você não pode ter vídeos aqui que você vai ter uma disputa maior e você pode ser menos clicado, enfim, não é muita vantagem. Mas é um fator para você levar em consideração e não simplesmente, né, levar isso como regra. Toda regra, né, tem exceção. Então isso aqui são as partes mais importantes sobre como escolher um produto que vale a pena vender. Agora que nós escolhemos o produto, vamos para a nossa campanha de número 5. A gente já tem o produto, eu já me afiliei aqui ao produto, já tenho o meu link. Então vamos para o passo número 5, que é criar a nossa campanha, tá certo? Então vamos voltar para o nosso Google Ads para a gente fazer nossa campanha de afiliado. Vamos lá, aqui na nossa página principal eu vou clicar em nova campanha. Agora sim a gente vai fazer o processo certinho. Que tipo de campanha que a gente vai escolher aqui? Vamos escolher a campanha de tráfego e rede de pesquisa. O que é essa rede de pesquisa? É justamente isso aqui, tá? É para a gente aparecer aqui na busca para a palavra-chave. Então, a marca aqui rede de pesquisa. Aqui você não precisa adicionar o site da sua empresa, que a gente vai configurar mais para frente. E vamos clicar em continuar. Aqui a questão de conversão a gente também vai ver mais para frente. Clique em continuar. Aqui no nome da campanha você vai colocar, o nome que você entender, isso aqui é irrelevante. Então, eu vou colocar aqui curso de hambúrguer. Aqui eu vou desmarcar essa opção aqui de incluir parceiros, né, que são outros sites que também utilizam o mecanismo de busca do Google dentro do site. Isso aqui não interessa pra gente, a gente só quer aparecer no Google mesmo. E também rede de display, que são aqueles bannerzinhos que você vê em outros sites também, não é do nosso interesse agora. Aqui no país você pode deixar, ou você pode colocar só Brasil, depende do produto que você está promovendo. E no idioma eu vou deixar português e inglês também, porque se a pessoa estiver usando um navegador em inglês, por exemplo, você vai aparecer também para essa pessoa. Então, vou deixar aqui os nossos outros detalhes, a gente vai resolver mais para frente. Orçamento. Aqui eu recomendo você trabalhar com esse orçamento aqui de acordo com o produto que você escolheu. Então, aqui eu tenho o meu produto, eu ganho aqui R$80 de comissão, tá certo? Então, com esses R$80 eu preciso trabalhar em cima disso. O que é ideal você fazer aqui? O ideal é você adicionar uma parte disso como orçamento para que você consiga realizar uma venda. Então, quanto que vai precisar para você fazer uma venda, ou seja, para você vender R$80, é ideal que você gaste aí no máximo 50 para você ficar R$30 no lucro.
Então você vai ter um ROI interessante, não é o melhor de todos, mas é um retorno sobre investimento interessante. Então aqui você pode adicionar de acordo com o valor do seu produto. Ah, eu vou ganhar comissão de R$50, então coloca aqui uns R$20 só para você trabalhar, para que você consiga fazer uma venda. Depois você vai mexendo, gerenciando aqui esse orçamento. Então eu vou colocar aqui para uma venda de R$80, eu vou colocar R$50 por dia para começar. E depois aqui, que métrica que a gente quer focar, o que é mais importante para a gente nesse momento, tá? Então ela vem por padrão aqui, opção cliques, e o ideal é que a gente use maximizar cliques, tá? Eu vou clicar aqui em outras opções, para a gente ver outras opções de lance, e aqui ele já vai mostrar para a gente, tá? Maximizar cliques. Essa opção aqui é ideal, por quê? Porque a gente não sabe quanto que vai custar o nosso clique. Por mais que a gente veja aqui, né, na pesquisa aqui, que o nosso CPC tá aqui, ou mesmo aqui no Ubsugest também, você consegue ver o seu CPC aqui, mais ou menos. Então, você sabe mais ou menos quanto que vai custar o seu clique. Só que aqui a gente não... pode ser que custe menos, né? Pode ser que custe mais. Então, a gente precisa maximizar para a gente ter o máximo de cliques pelo menor custo possível. Então, sempre coloque aqui maximizar cliques. E aqui, para definir um lance máximo... é ideal que você defina para quê? Para que você não acabe pagando, sei lá, R$20 num clique. E isso pode acontecer, tem muita gente que perde dinheiro fazendo isso. Então é importante que você adicione aqui um lance máximo por clique. Como a gente sabe aqui que o CPC é R$4, então o ideal é que a gente adicione aqui, vou adicionar aqui um R$4 por CPC. Ele vai tentar gastar o mínimo possível, tá? Mas ele vai ficar nesse teto. Então vamos adicionar esse teto aqui, a gente vai acompanhando os resultados depois. Próximo passo aqui, extensões de anúncio. O que são essas extensões de anúncio? São mais informações que aparecem. Vamos ver aqui, ver se a gente encontra alguma para a gente ter uma ideia. Aqui para esse curso não tem extensão de anúncios. Vamos ver se tem algum outro, se a gente consegue encontrar uma extensão de anúncios aqui para te mostrar. Olha só, eu coloquei aqui curso de manutenção de celular. Veja que aqui ele tem vários anúncios e esse anúncio aqui tem aqui, não é exatamente do que a gente está procurando, mas aqui você consegue ver uma extensão de anúncios, tá vendo? São alguns links extras que você pode ir incluindo aqui no seu anúncio, tanto links quanto algumas informações extras. Então você vai acrescentando informação e isso torna o seu anúncio muito mais clicável, chama muito mais atenção, tá? Então aqui você pode adicionar aqui em site links, aqui aliás em frase de destaque, algumas extensões só para a gente acrescentar informação. Então eu posso adicionar aqui algumas informações, aqui nós estamos fazendo um curso de hambúrguer, tá? Então deixa eu dar uma olhada aqui na página para ver o que a gente pode pegar daqui, tá? Com certificado, tá? O curso tem certificado, então a gente pode usar isso aqui como uma extensão. Então eu vou clicar aqui nova extensão de frase, vou adicionar aqui curso com certificado. Vamos ver outras coisas aqui que a gente pode acrescentar, que agrega valor, né, ao que a gente está oferecendo, principalmente isso. Precisa agregar valor, que é compatível com dispositivos móveis. Olha, ele vem de bônus uma planilha para mostrar o preço ideal do seu hambúrguer. Então, vou colocar aqui planilha para cálculo de preço. Ó, vejo que já passou aqui, tá? Então, vamos tentar dar uma cortada aqui, planilha. Já não cabe mais nada aqui. Planilha, cálculo de preço, já dá para entender. Tudo que é interessante, tá? Garantia de 7 dias. Garantia de 7 dias. Acesso vitalício, isso aqui é importante. Tem muito curso que dá acesso por 1, 2 anos e depois, né? Você tem que comprar de novo. Eu não acho isso legal, mas enfim. Acesso vitalício, enfim, aqui você pode adicionar várias frases de destaque que vão agregar valor ali e chamar mais atenção nos seus anúncios. Vou clicar em salvar, essas 4 frases já estão bom para a gente começar e vamos clicar em continuar. Agora o nosso próximo passo é criar um grupo de anúncios, esse também é um passo muito importante, porque aqui no grupo de anúncios é que a gente vai fazer essa segmentação, é que a gente vai dizer quem é que vai ver os nossos anúncios. Então é aqui que vai entrar a nossa palavra-chave, tá? Então você pode simplesmente adicionar aqui várias palavras-chave ou você pode tirar ideias do site relacionado. Eu vou pegar aqui o site do curso
Vou adicionar aqui pra gente ver que ideia que ele traz pra gente, tá? Então ele vai pegar esse site, vai ler e vai trazer algumas ideias relacionadas. Curso online, curso online gratuito com certificado não é curso gratuito, tá? Então esse curso gratuito aqui não tem nada a ver. Curso online. Não tem aqui, ó, curso de hambúrguer, pode ser. Hambúrguer artesanal é uma palavra-chave, só que a pessoa que digita isso no Google, ela tá buscando um curso? Acho que não, né? Geralmente não. Receita também não. Isso aqui é interessante para a gente ver palavras que a gente não deve usar, tá? Então já vou até começar a coletar aqui essas palavras, que são as palavras negativas. A gente está adicionando aqui as palavras positivas, tá? E só que a gente também precisa se atentar para as negativas. Eu já vou falar mais sobre essas palavras, tá? Então já vou adicionar aqui, ó, receita. É uma palavra que não pode ter na nossa busca, então é uma palavra negativa. Receita, que mais? O que a gente viu mais aqui? Curso gratuito, então a palavra gratuito. E tudo que se relaciona também a palavra gratuito, tá? Grátis, de grátis. Também colocar com erro de escrita, né? Porque muita gente escreve rápido ali, digita errado. Isso pode mostrar o seu anúncio para ele, você perde dinheiro com isso. Gratuitos. Curso online gratuito, com certificado. Essa palavra que ela é muito genérica, ela não está se referindo a hambúrguer, né? Então a pessoa que procura por isso pode estar procurando um curso de uma coisa totalmente diferente. Com certificado, gratuito, grátis. Adicionei aqui, vou adicionar grátis sem acento também é importante. Eu vou deixar essa lista de palavras-chave negativas também lá no PDF para download, assim você pode pegar essas palavras aqui e todo o anúncio que você criar, tá? Principalmente essas palavras aqui, ó, gratuito, grátis, de graça, tudo isso aqui. Toda vez que você for criar um anúncio, você pega todas essas palavras e já joga lá. Eu vou te mostrar onde que a gente coloca depois. Então, toda vez que você for fazer, já joga ela. Assim, você não precisa se preocupar com clique inválido, tá? Com clique de pessoas que não estão interessadas em comprar o curso de verdade. Curso online grátis, à distância gratuito. Reconhecido pelo MEC, você pode... No caso de cursos, né, se você também no curso online que não tem reconhecimento, então você já tira isso aqui fora, tá? Hambúrguer artesanal, receita, tá? Então, basicamente isso aqui, vai pegando todas as palavras negativas que você for encontrando, as palavras que você não quer clique, para que você não perca seu dinheiro. Então, curso de hambúrguer, principalmente a nossa palavra-chave, né, que é o curso de hambúrguer artesanal, que é a palavra principal que a gente quer trabalhar. Então, eu vou colocar ela aqui. Aqui você vai colocando uma por linha, tá? Uma palavra por linha. Outra ideia, tá? É para você achar mais palavras relacionadas. Nossa, tem que ficar pensando as palavras. Não. Tem algumas formas de você encontrar palavras relacionadas. Então, por exemplo, quando eu digito aqui no Google curso de hambúrguer artesanal, ele já me dá uma lista de sugestões. Veja aqui, ó. Presencial. Então, isso aqui, ó, já é mais uma palavra-chave para a gente colocar aqui. Negativa, porque se a pessoa está procurando por um curso presencial, eu não vou tentar vender um online para ela, que eu só vou perder meu dinheiro. Hotmart, a pessoa que está procurando pelo link na Hotmart, não necessariamente ela quer comprar. PDF, tá? A pessoa está buscando alguma coisa em PDF. Então aqui você consegue ter bastante ideia positiva e também ideia negativa, né? Ideia que não tem valor para você. Se eu colocar aqui só curso de hambúrguer, vamos ver o que aparece. Senac, então vai ser uma palavra-chave negativa. Artesanal online, esse online aqui pode ser interessante pra gente, então vou adicionar aqui curso de hambúrguer artesanal online. À distância. Vamos ver o que mais. Online, artesanal, Senac, online, Curitiba e na sua cidade também, né? Então você pode adicionar palavras-chave também da sua cidade, das cidades, né? Vou adicionar também sem o acento, tá? Sem o acento. Que às vezes a pessoa pode digitar assim também, isso pode ser relevante. Agora também tem um site que você pode ver várias palavras-chave relacionadas. Então, muitas vezes ele é muito útil, tá? Então,
Esse site ele também tem um limite de busca, então tome bastante cuidado, mas é muito interessante você usar. Vou adicionar aqui nossa palavra curso de hambúrguer, principalmente, e eu vou selecionar aqui Brasil e aqui em português. Vou dar um buscar aqui e ele vai me trazer um monte de palavra-chave relacionada. Então esse site, eu gosto muito desse site porque ele traz muita ideia mesmo. Aqui, primeiro, né, curso de hambúrguer, o que, quando, por que, como, qual o melhor curso de hambúrguer artesanal. Então isso aqui, esse qual o melhor curso, a pessoa está ali na segunda fase, né, da jornada do comprador que a gente comentou. Ele está pensando em fazer um curso, então ele vai pesquisar qual é o curso. Nesse caso aqui, para essa palavra-chave, é ideal que você não faça anúncio, mas você pode fazer outro tipo de divulgação, como fazer um artigo no seu blog, né? Qual o melhor curso de hambúrguer artesanal. Você pode fazer um vídeo de review no YouTube. Então, para esse tipo de palavra-chave, que é a palavra-chave ali da pessoa que ainda não se decidiu, que não está na fase do fundo de funil, do final da jornada do comprador que a gente comentou antes, esse tipo de palavra-chave é ideal para você utilizar de estratégias gratuitas de divulgação como afiliado, né? Então, essas estratégias gratuitas são artigos no blog, vídeos no YouTube. Então, são coisas que você não vai gastar o seu dinheiro, porque você ainda precisa convencer essas pessoas a se interessar por o curso, que é o curso que você vende. Lá no curso você pode promover, mas pelo menos você não vai estar tendo custo. Então, não vale a pena anunciar. Aqui, onde fazer curso de hambúrguer artesanal, isso aqui também você pode ser um conteúdo mais para você trabalhar de forma orgânica, né? Não paga. Então, tudo isso aqui são palavras para quem não está no fundo de funil. Então, não interessa pra gente aqui com relação a anúncios. E aqui a gente tem em ordem alfabética, tá? Então, curso de hambúrguer artesanal, artesanal gratuito, artesanal reclame aqui, artesanal presencial. Então, vamos tirar isso aqui, ó. Isso aqui já é uma palavra-chave negativa. A gente não quer a pessoa que está procurando informações de reclame aqui, tá? Presencial, grátis, PDF, São Luís, São Paulo, online. Então, outro detalhe também é você ver se ele tem volume de pesquisa, tá? Então, aqui você pode ver destacadinho aqui em verde o volume de pesquisa para cada palavra. Esse volume de pesquisa aqui, ele na verdade ele aparece por causa do plugin que eu uso, Keywords Everywhere, tá? Então, aqui esse plugin aqui, você adiciona créditos, ele é pago, mas é no sentido de você adicionar créditos. Então, eu ainda tenho aqui 99 mil créditos, acho que se eu não me engano é $10 por 100 mil créditos. E daí, cada palavrinha que aparece isso aqui, cada recomendação vai um créditozinho. Então, ao meu ver, vale bastante a pena, né? Porque eu não vou fazer isso aqui todo dia, o tempo todo, para gastar 100 mil créditos assim de uma hora para outra. Então, tudo isso aqui aparece por causa dessa palavra-chave, tá? Então, aqui, ó, curso de hambúrguer, né? A gente já colocou lá, tem 1.300 buscas. Então, é basicamente isso, tá? E aqui, relacionados. Curso de hambúrguer gourmet, grátis. Artesanal gratuito não interessa, curso de hambúrguer Senac não interessa, reclame aqui, presencial e grátis PDF também não interessa pra gente. Então veja que aqui a gente tem um relatório muito legal, muito completinho nesse site. Eu vou colocar esse link aqui também para você visualizar, tá legal? Aqui também palavras-chave, criar nossa campanha, a gente tá aqui no grupo, né? Então já vou colocar lá no grupo. Palavras-chave, fundo de funil, entendendo a jornada do comprador, palavras-chave negativas e o plugin também, lista de palavras negativas padrão, que eu vou colocar aqui para vocês também, tá? Então, já vou colocar aqui o link da ferramentinha para você pegar também e usar. Então, veja que aqui a gente tira muita ideia legal, tá bom? Essa quantidade de palavras-chave aqui tá ótimo para a gente começar. Depois a gente vai descobrindo outras que estão atraindo cliques e eu vou mostrar para você também. E a gente vai vendo se alguma se relaciona e também, inclusive, não parando nunca de colher as palavras negativas. Agora, é muito importante com relação a essas palavras aqui. Veja que aqui embaixo o Google dá uma observação aqui com relação ao tipo de correspondência, tá? O tipo de correspondência ajuda a controlar as pesquisas que acionam o seu anúncio, ou seja, você vai aparecer para essas pesquisas. Então, se você colocar só a palavra do jeito que está aqui, é uma correspondência ampla, então todo mundo que digitar aqui, ó, qualquer coisa, curso de hambúrguer, tá aqui, qualquer coisa, vai aparecer o seu anúncio. Se você colocar aqui as aspas, então é a correspondência de frase. Então a correspondência de frase também vai estar ali e alguma coisa aqui. A diferença da primeira é que se a pessoa digitar aqui curso, alguma coisa, hambúrgueres, vai corresponder. Já a de frase só vai corresponder se tiver alguma coisa no início e alguma coisa aqui no final.
E depois tem a de correspondência exata. Então, se eu colocar essa palavra-chave assim, só vai aparecer o meu anúncio quando a pessoa digitar exatamente isso aqui, sem mais nem menos, sem mais palavras no meio, nem para o final, nem nada disso, tá? Então, vai ser a correspondência exata. Mas o que eu recomendo, que eu uso na maioria das vezes, recomendo você usar também, é a aspas, que a aspas é de correspondência de frase, mas que ao mesmo tempo a pessoa está digitando aquilo porque você está anunciando. Então, ela pode digitar uma palavra antes ou depois, mas essas palavras existem na busca dela, então ela está demonstrando interesse. Então, usa basicamente aqui as aspas, tá ok? Só vou clicar aqui em salvar e continuar, e esse é o nosso grupo de anúncios, tá legal? Então, aqui a gente conclui o nosso passo de número 6, que é criar o nosso grupo de anúncios com palavras-chave, né? A gente já entendeu as palavras-chave positivas, entendemos o fundo de funil, o conceito de funil e da jornada ali do comprador. As palavras-chave negativas, que a gente vai adicionar depois, eu vou mostrar para você como fazer isso, também vou te dar a listinha aqui que vai ficar nesse material aqui, com todas as palavras que você vai usar todas as vezes que você for criar sua campanha. E depois o passo número 7 é justamente a nossa próxima etapa de criar o nosso anúncio em si. Então aqui a gente tem bastante coisa importante também, vamos lá. Primeira coisa aqui no anúncio, ele vai pedir para você a URL final do seu anúncio. O que é o URL final? O URL final é o link que vai aparecer depois que a pessoa clicar e entrar lá na página. Então, basicamente, eu vou pegar aqui o meu link de divulgação do curso e eu vou pegar aqui a página do produto, tá? Essa aqui vai para a página de vendas externa. E vou digitar aqui esse link, deixa eu fechar essas páginas aqui, e vou digitar aqui, vou colocar aqui o meu link de afiliado, tá? Então, esse link de afiliado vai para uma determinada página, é esse link que eu vou promover, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse link aqui, veja que depois de clicar no meu link, a pessoa caiu lá no site do produtor, tá? Então, essa aqui é o URL final, que é o site final, onde a pessoa vai acabar deslanchando. Então, eu preciso desse link aqui para adicionar aqui. Tá legal? Então, essa é a URL final. Só que acontece o quê? Só esse parâmetro aqui com a referência do seu perfil aí da Hotmart não é suficiente para você receber sua comissão. Então, se você deixar só esse link aqui, a pessoa vai clicar, vai cair nesse link, vai comprar e você não vai receber comissão. Como que você vai fazer para receber comissão? Vamos voltar aqui, pegar o nosso link, né, o link que a gente vai usar, que cai nessa página aqui, que cai nessa URL final, e você vem aqui em mais opções, tá, de URL, e aqui em modelo de acompanhamento aqui você vai colocar o seu link da Hotmart, tá legal? Então, se você colocar o link da Hotmart aqui, você pode ter o seu anúncio reprovado, é muito provável que isso aconteça, porque não é o correto. Então, aqui no modelo de acompanhamento, que vai ser o seu link de afiliado, dessa forma você não vai perder a sua comissão. Tá legal? Então, a gente já vai chegar aqui, a gente vai ver mais alguns detalhes importantes com relação a esse link aqui. Vamos prosseguir aqui no nosso passo a passo, agora que você já sabe desse detalhe do link de afiliado, que é muito importante. Muita gente comete muito erro nessa hora, então marque isso, que é extremamente importante. Agora vamos criar aqui o nosso anúncio em si. Primeiro, nosso título, né? Nós temos 3 títulos que vão agregar várias informações aqui. Então, vamos preenchendo ele aqui. Título. Primeiro, nós estamos vendendo um curso de hambúrguer artesanal. A gente está trabalhando com a palavra-chave de curso de hambúrguer artesanal. Então, é ideal que essa palavra-chave esteja ali, principalmente no início do seu anúncio, porque a pessoa que digitar, a hora que ela vê, já vai estar exatamente o que ela precisa. Sem contar que isso vai agregar no índice de qualidade do seu anúncio, que é uma métrica que o Google cria com base em todo o seu anúncio, com base na página final, onde a pessoa vai cair a URL final ali. Ele coleta informações de todas essas fontes para determinar se o seu anúncio tem relação mesmo com a pesquisa do usuário, para entregar para ele, para o usuário ou não. Então, se você não tiver suas palavras-chave aqui no seu texto aqui, ou se não tiver essa palavra-chave na página final onde o usuário vai cair aqui, você corre um sério risco de ter uma nota baixa no índice de qualidade e ser muito menos mostrado ali, perder os leilões, né? Na hora de você aparecer na pesquisa, você quase não vai aparecer porque você tem uma qualidade baixa de anúncios, tá? Então, vamos adicionar aqui no nosso título as nossas palavras-chave principais, tá? Curso de hambúrguer artesanal. Então, veja que aqui a gente tem 30 caracteres para trabalhar cada título.
curso de hambúrguer artesanal. O que mais que a gente pode colocar aqui nesse título? Vamos vir aqui na página e ver o que a gente tem aqui de legal. Hambúrguer artesanal, passo a passo para você iniciar a sua produção. Olha que bacana. Passo a passo para produção, vamos colocar, para produção. Passo a passo para produção. O que mais que a gente tem aqui? Mesmo que você não saiba nada. Isso aqui é interessante a gente utilizar aqui na nossa descrição, tá? Então já vou adicionar aqui. Aprenda na prática a criar hambúrgueres artesanais, mesmo que você não saiba nada, tá? Aqui é muito importante que você não pode usar tudo aqui em maiúsculo, tá? Então o seu anúncio vai ser reprovado se você usar tudo em caixa alta. Então sempre use, de preferência aqui, ó, sempre as principais palavras com a primeira letra maiúscula, tá? Isso aqui torna o seu anúncio muito mais atrativo, tá? Tanto aqui, principalmente nos títulos. Não dá para usar tudo em caixa alta, mas a primeira letra use em caixa alta. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa para o nosso título 3. Modelagem, temperando, montagem correta, passo a passo, como montar sua hamburgueria delivery. Isso aqui é extremamente importante, é um diferencial muito grande, tá? Então isso aqui já traz aquela conotação para negócios, para quem realmente quer criar um negócio. Então vamos lá. Como montar seu delivery. Isso, olha, ficou bem bacana. Passo a passo para a produção. Eu vou trocar esse aqui de lugar porque acho que isso aqui tem mais poder, essa palavra aqui. E título 3. Então fica mais ou menos assim o nosso anúncio, tá? Aqui a gente tem uma preview, né? Uma pré-visualização. Então esses títulos aqui ficaram bem bacanas. E depois a gente tem aqui o nosso caminho de exibição, que é o quê? É o que vai aparecer aqui no nosso anúncio. Então aqui você pode adicionar qualquer coisa que seja interessante. Aqui no caso eu vou adicionar, como ele já está exibindo aqui curso de hambúrguer, eu posso acrescentar nesse caminho alguma coisa interessante do tipo preço promocional, Black Friday, se for um anúncio de Black Friday, alguns detalhes assim que tornem mais interessante. Então assim, ó, eu vou adicionar aqui, por exemplo, promoção. Então vejo que ele aparece aqui e isso torna mais chamativo, tá? E depois aqui nós temos também mais uma descrição para criar. Vamos ver o que a gente encontra aqui, ó. Hambúrguer vegano, molho especial, receita detalhada de pães. Nossa, isso é muito interessante. Olha só, vou trazer mais para cá, ó. Então, modelagem, tempero, hambúrguer vegano, molhos especiais, hambúrgueres veganos, molhos especiais, que mais? Molhos especiais, receitas de pães. Deixa eu adicionar aqui a letra maiúscula, como eu comentei. Veganos, molhos especiais. Inclusive, essa questão da letra maiúscula que eu comentei, eu trabalhei uma vez fazendo só copy para anúncios e esse era um pré-requisito de muitas empresas, tá? Adicionar a primeira letra ali, eles chamam de capitalized, né? Capitalizar as primeiras letras de todas as palavras, das palavras principais, né? Então, tipo, preposição, essas palavrinhas aqui do meio você deixa de fora, mas as principais palavras você vai colocar em maiúsculo, era até um pré-requisito. O que mais que a gente tem aqui? Melhores acompanhamentos, blends saborosos, então aqui, isso aqui também é legal. Blends saborosos, enquanto for cabendo aqui a gente vai colocando, tá? Eu vou colocar aqui muito mais. Pronto, ficou perfeito, tá? Aprenda na prática a criar hambúrgueres artesanais, mesmo que você não saiba nada. Hambúrguer vegano, molho especial, blá, 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 blá. Na verdade, eu vou tirar esse muito mais aqui para adicionar uma chamada para ação. Algo que eu fazia muito quando eu trabalhei nessa empresa era criar chamadas para ação em todos os anúncios e funcionava muito. Então, sempre tenha uma chamada para ação. Então, por exemplo, vamos colocar aqui, comece agora sua hamburgueria. Vou tirar aqui algumas coisas bem saborosas que eu posso tirar, só para caber a nossa palavra ali, olha. Então, o que acontece? Comece agora a sua hamburgueria é uma chamada para ação. Então, eu estou falando para a pessoa tomar uma ação. Comece agora. Sempre que você puder adicionar esse tipo de palavra
para chamada para ação ali vai fazer muita diferença, porque você vai estar dando um comando, né? E a chamada para ação, o poder da chamada para ação é muito grande, tá? No marketing. Então, comece agora a sua hamburgueria. Então, eu vou estar chamando exatamente a pessoa que é o perfil do curso, a pessoa que quer começar um negócio, que vai aprender tudo que ela precisa. Então, esse ficou um anúncio excelente, tá? E agora, a questão da nossa URL. Aqui tem alguns detalhes muito importantes. Aqui nós colocamos só o link lá da Hotmart, né, que vai para o produto, só que aqui a gente está sem rastreio nenhum. Então, a hora que fizer uma venda, a gente não vai saber que anúncio que fez a venda, a gente não vai saber de onde veio, né? Então, aqui, por exemplo, eu gosto de colocar sempre o parâmetro de qual anúncio se refere. Então, aqui, por exemplo, é o nosso primeiro anúncio dessa campanha. Então, a campanha 1, anúncio 1. Então, campanha 1, grupo 1, anúncio 1. Gosto de fazer assim, tá? Você faz conforme você se achar melhor, tá? Então, por exemplo, eu vou adicionar aqui uma interrogação e vou adicionar SRC, porque na Hotmart, para você identificar de onde vem a campanha, você precisa do SRC, que é um parâmetro, e o valor desse parâmetro será campanha 1, grupo 1, anúncio 1, tá? Então, vou colocar aqui, isso aqui, quando eu ver isso daqui lá na Hotmart, de onde veio a origem das minhas vendas, eu vou saber que essa venda veio desse anúncio aqui, tá? Então, isso vai me ajudar muito a saber que anúncio que está funcionando melhor, além de ver, é claro, as conversões do próprio sistema da Hotmart. Então, assim, vou ter mais dados para trabalhar. Agora, outra forma de você também saber mais informações sobre de onde estão vindo as suas vendas é você adicionar aqui nesse source, se você não quer adicionar dessa forma aqui para saber, veio do anúncio 1, tá? Mas eu quero saber que palavra que vendeu, por exemplo. Você pode adicionar aqui também um valor variável para esse parâmetro, tá? O que é um valor variável? Aqui eu adicionei um valor fixo, então esse valor não vai mudar, né? Todos os anúncios, todos os cliques vão trazer esse valor para mim lá na Hotmart quando eu fizer uma venda. C1, G1, anúncio 1, tá? Agora, se você quer saber, eu quero saber que palavra-chave que vendeu aqui. Eu quero saber qual a palavra-chave que trouxe a pessoa para esse anúncio que ela clicou e comprou. Então, você vai precisar de um valor variável. Esse valor variável é variável porque ele varia, obviamente, porque vão ter várias palavras-chave diferentes. Por isso que ele se chama um parâmetro com valor variável. No caso da palavra-chave, você vai adicionar aqui as chaves, né? As chaves do teclado aqui, e keyword, que é para você identificar qual foi a palavra-chave que trouxe essa venda, tá? Então, se você quiser saber mais sobre parâmetros variáveis, clicando aqui, você vai conseguir ter acesso a mais informações. E aqui na própria ajuda aqui do Google, você consegue conhecer todos os parâmetros que você consegue usar para trazer os dados de acordo aí com a sua necessidade, com o que você quer, tá? Então, você tem como saber se está vindo de celular, se está vindo de computador, as suas vendas, tá? Então, aqui, olha, você tem várias questões aqui, parâmetros de URL, você vai ter várias coisas para você aprender aqui como usar esses parâmetros corretamente, tá? Então, eu quero saber de qual campanha que veio, eu quero saber, né? Aqui você vai ter todos os detalhes, tá certo? Então, é só clicar aqui na interrogaçãozinha e você vai saber todos os parâmetros que você pode usar. Agora, tem uma questão que é importante, muito importante nessa hora, tá? Aqui em links de divulgação, eu tenho esse link aqui, né, que eu peguei para usar. Mas se eu quiser pegar esse link aqui, por exemplo, veja que ele já tem aqui uma interrogação, tá? Esse link aqui, ele termina com nada, ele tem uma barra e tem um monte de letra e número aqui. Esse link já tem aqui uma interrogação. Isso significa o quê? Que esse link já tem um parâmetro, tá? Então, ele já tem o parâmetro DP, cujo valor do DP é 1. Isso significa o quê? Significa que se eu usar esse link aqui, ou aqui nos hotlinks alternativos, por exemplo, tá? Eles têm aqui parâmetros, veja que ele já tem interrogação aqui e um valorzinho depois. Se eu resolver usar esse link, eu não posso vir aqui e colocar a interrogação o SRC. Vou adicionar aqui para você ver, ele já tem interrogação. Então, aqui nesse caso, eu preciso adicionar o E comercial SRC e aqui o valor do meu parâmetro, né? Que seja aqui, não pode esquecer do igual aqui, o valor do meu parâmetro. Ou aqui no caso, quando eu sempre faço, campanha 1, grupo 1, anúncio 1, tá? O valor do meu parâmetro. Qual que é a diferença? Quando que eu uso o E comercial e quando que eu uso aqui essa interrogaçãozinha, tá? Vou até dar um zoom aqui para te mostrar. Quando que eu uso esse aqui, quando que eu uso isso daqui? Toda URL de sites que você acessa aqui em cima, você vai ver, quando é uma URL grande, ela vai ter aqui, ó. Veja que aqui a gente tem também, né, uma interrogaçãozinha.
Essa interrogação serve justamente para separar o link original de todos os parâmetros, tá? Então aqui nós temos 2 parâmetros diferentes nesse link aqui, tá? Nessa URL. Então sempre que já tiver um parâmetro na URL, você vai acrescentar com e comercial. Quando não tiver, o primeiro parâmetro para dividir a URL principal de todos os demais vai ser sempre a interrogação, tá? Então sabendo disso, você vai saber exatamente quando você usa interrogação, quando usa e comercial, tá legal? Então interrogação é para o primeiro parâmetro, para dar início à seção de parâmetros que vem depois, e o e comercial é quando já existem parâmetros nessa URL, como é o caso aqui, tá legal? Então isso aqui é muito importante você prestar atenção nisso, porque dependendo do link que você usar, vai ser a forma que você vai adicionar esse parâmetro aqui para identificar na Hotmart como que o cliente chegou, como que o cliente fez a compra, tá legal? Agora, outro detalhe extremamente importante é que aqui, se você fez alteração nessa URL aqui do modo de acompanhamento, adicionou aqui o seu parâmetro, você precisa consertar essa URL final, porque agora ela está diferente, agora já tem parâmetro novo. Então, eu vou abrir novamente essa URL numa outra aba aqui, para eu pegar a nossa nova URL final, tá? Porque se ela ficar diferente, o meu anúncio vai ser reprovado. Então, eu vou copiar aqui de novo a minha URL final corrigida dessa vez, tá certo? Então não esqueça disso. A hora que você mexer nos parâmetros aqui, corrija essa URL aqui. Isso é extremamente importante. Se eu clicar aqui em salvar e criar um novo anúncio, eu já vou aqui para o segundo anúncio, tá? Para criar novas variações. O ideal é que você crie pelo menos 2 variações, então crie 2, 3 anúncios diferentes. Você troca aqui, né, os títulos, as partes principais do anúncio que vão gerar mais impacto. Para quê? Para que você consiga saber o que está trazendo mais resultados, então é importante que você faça isso. Aí troca aqui, né, no parâmetro também. E depois você clica em salvar e continuar para finalizar a fase de criação de anúncios finalmente, tá? Então nós terminamos aqui mais um passo do nosso super aulão, do nosso curso de Google Ads, tá? Então aqui título, descrição e palavras relacionadas impacta no índice de qualidade, tá? Que foi o que a gente falou, de você usar suas palavras-chave ali na descrição do seu anúncio, tá? Para ter bastante relação para o Google te mostrar mais vezes. E aqui eu vou passar para você também uma lista de chamadas para ação que você pode usar, porque na época que eu fazia os anúncios, eu escrevia bastante anúncios, então eu tinha várias chamadas para ação que eu usava sempre, então eu tinha uma listinha, eu só olhava na listinha, vai hoje essa daqui, vai hoje essa daqui, e dá para você também fazer vários testes, várias versões de anúncios usando essas chamadas diferentes, tá legal? Então eu vou disponibilizar também aqui essa lista para você. O próximo passo é gestão e otimização. Então agora a gente já terminou nossa campanha, né? Cliquei lá em salvar e continuar. Aqui ele vai me mostrar uma revisãozinha para se eu quiser fazer algum ajuste ou não. E eu vou clicar em publicar. Agora sim a nossa campanha vai ao ar e ela vai começar a rodar em algumas poucas horas, que vai depender, é claro, se você não escreveu nada proibido também na sua campanha, se você trabalhar com produtos de emagrecimento, de alguns nichos que são mais difíceis, você pode ter, o seu anúncio pode não ser aprovado, enfim, é só você esperar agora. Como saber se o seu anúncio foi aprovado? Aqui ele já me trouxe para essa página de visão geral dessa campanha que eu acabei de criar, tá? Só que para ver se o meu anúncio foi aprovado, eu vou vir aqui, ó, em grupo de anúncios, para conseguir ver o meu anúncio em si. Então aqui eu consigo clicar em anúncios e extensões e ele vai me mostrar o anúncio que eu acabei de criar. Veja que aqui o status dele está em revisão e ele pode levar aqui algumas horas para ser liberado, ou pode ser liberado também rapidamente, já começar a acontecer, né? Que eu tenho uma preview também do meu anúncio e agora é só esperar a nossa campanha rodar. Agora lembra que a gente comentou das palavras-chave negativas que são muito importantes? Então vamos lá, aqui ó. Vamos aqui em palavras-chave, aqui vão estar todas as palavras que a gente adicionou anteriormente, tá? Então, conforme o seu anúncio for rodando, vai aparecendo aqui que palavras que estão gerando mais cliques, você vai ver quais são mais importantes e tudo mais. E você vem aqui em palavras-chave negativas para adicionar aquelas palavras que a gente separou, tá? Essas palavras aqui, que é o nosso caso, a gente não precisa. As pessoas que estão procurando por receita, que estão procurando por gratuito, não vão comprar, não estão procurando por comprar, então a gente não pode deixar essas palavras, tá, para as pessoas. Então eu vou deixar elas aqui por correspondência ampla, né? Ou seja,
Se tiver essa palavra no meio lá da frase de qualquer busca que ela fizer, não vai mostrar o nosso anúncio para essa pessoa, tá? Então, eu adicionei essas palavras aqui. Para você, que eu já vou fornecer para você a lista de palavras-chave negativas completas, você pode criar aqui sua primeira lista de palavra-chave negativa, e aí depois você só vem aqui em usar a lista, e você vai sempre usar a mesma lista, não vai ter que se preocupar com isso, tá? Então, eu adicionei aqui as palavras, vou clicar em salvar, e aqui estão as palavras-chave que vão impedir o nosso anúncio de ser mostrado, porque não são pessoas que estão interessadas em comprar. Agora, com relação à otimização da nossa campanha, eu vou mostrar aqui para você o que precisa ser feito. Como a nossa campanha não está rodando ainda, é muito importante você prestar atenção para que na hora a sua campanha estiver rodando, você saber o que fazer, tá legal? Agora aqui, informações demográficas, é que você vai ver como que o seu anúncio está rodando para as pessoas, né? Então, você vai conseguir ver aqui, ó, de certas idades, aqui de 18 a 24, quantos cliques, quantas impressões, o CTR, né, que é a nossa taxa de cliques. O CTR é o quê? A cada 100 pessoas que veem o seu anúncio, 10 estão clicando, então o seu CTR vai ser 10%, tá? Então, é a sua taxa de cliques por visualização, por impressão, aqui no caso, né? E também aqui o seu CPC, né? Você vai conseguir ver se o seu CPC tá um bom valor ou não. E aqui uma coisa muito importante que você vai conseguir ver quando o seu anúncio já estiver rodando é a faixa etária das pessoas que estão se interessando. Então, às vezes, se aquela faixa etária que está clicando não é o seu público-alvo, em alguns cursos, né, pode ser, então você simplesmente pode desativar aqui. Eu não acho que pessoas de 18 a 24 anos sejam o público ideal para abrir uma empresa, uma hamburgueria, né? Então aqui você vai filtrar o seu público. E tem também a questão aqui de renda familiar, que se você está anunciando às vezes um produto de ganhar dinheiro, né? Um produto que é para um público de mais baixa renda, ou mesmo um produto de mais alta renda, aqui em renda familiar você consegue também filtrar, tá? Para as pessoas que tem aquele perfil que realmente as pessoas que vão clicar e vão se interessar em comprar, porque às vezes o outro público até clica, mas é de curiosidade, então às vezes você perde dinheiro nisso. Por isso é importante você observar quando seu anúncio começar a rodar, você vem aqui, analisa o que você está tendo aqui, desativa o que não é de interesse seu, ou mesmo os que estão clicando muito e não estão comprando, né, que você não está vendo conversão. E por falar em conversão, vamos configurar agora. A gente colocou essa campanha aqui para rodar com cliques, né, para maximizar cliques. Mas depois que ela já estiver rodando por um tempo, vamos dizer que é uns 3 dias, você já começou a ter suas primeiras vendas, a gente já pode trocar essa campanha para conversão, tá legal? Então é o seguinte, para criar essa conversão, você vai vir aqui em ferramentas, aqui em medição e conversões. Vamos adicionar aqui mais conversões, vou clicar aqui em site, é a conversão que a gente vai rastrear em site. Vou colocar aqui categoria de compra, então são vários tipos de conversão, né? A conversão pode ser só uma assinatura, pode ser um cadastro, então vou adicionar aqui compra, que é o nosso caso. Eu vou colocar aqui, o nome da minha compra vai ser compra curso hambúrguer. O valor para conversão, eu vou colocar o mesmo valor, porque aqui todas as vendas, ou pelo menos a maioria, não sei quando esteja acontecendo promoção, eu vou receber aqueles R$80 lá, né? Então, vou colocar aqui R$80 por conversão. Vou deixar aqui todas, janela de conversão, essas coisas aqui eu não vou mexer, eu vou só clicar em continuar para pegar os dados da minha conversão. Vou clicar aqui em instalar por conta própria, e aqui eu tenho os códigos, tá? Como a gente vai instalar na Hotmart, não tem muito segredo. O que eu preciso é esse código aqui, tá? Vou pegar esse código de baixo, eu vou copiar ele, vou colar ele aqui no meu bloco de notas, para eu ter os dados que eu preciso. Agora eu vou lá na Hotmart e eu vou vir aqui no produto, tá? Que eu vou trabalhar, em ferramentas, e aqui eu venho em pixel de rastreamento. Aí eu vou instalar esse pixel. Aqui eu consigo instalar Facebook Ads, todos os pixels, tá? E aí você vai aqui em Google AdWords, e aqui nós precisamos dessas informações que nós pegamos aqui. Então aqui já dá até um exemplo, né? O que você vai usar aqui é o código que tem o AW, que é esse código aqui, é só essa primeira parte antes dessa barra. Então eu vou copiar esse aqui e vou colocar aqui. E aqui o label de conversão é o quê? É essa segunda parte aqui do nosso código, tá legal? Depois da barra. Então o primeiro código antes da barra, o segundo código depois da barra. Vou colar aqui e avançar.
Dessa forma, nós estamos aqui com o nosso pixel instalado e sempre que acontecer uma venda vinda do nosso anúncio, o sistema aqui do Google, a minha campanha vai detectar essa conversão e dessa forma eu consigo depois configurar, né, a minha campanha para isso. Vou dar um concluído aqui, se eu entrar aqui, ele vai aparecer já em conversões. Quando acontecer uma venda, já vai estar aparecendo aqui, então já vou saber, né, quanto que eu paguei por conversão, se esse anúncio está vendendo, né, e se eu vir aqui dentro de anúncios, inclusive, eu consigo ver qual anúncio, no caso de eu ter mais uma versão de anúncio, eu consigo ver qual deles que está gerando conversão, né? Então nessa hora eu vejo, esse anúncio está funcionando melhor que o outro, depois de um tempo eu desativo crio novas versões e continuo testando. Então esse é o nosso último passo aqui do nosso aulão de Google Ads para afiliados. Como eu falei, esse PDF aqui eu vou deixar para você baixar, vou colocar aqui todas as palavras-chave negativas que eu falei para você, vou colocar também a lista de chamadas para ação para facilitar na hora de você criar um anúncio que realmente converte, tá? Vou adicionar tudo isso daqui, vou formatar isso aqui bonitinho para deixar disponível para você para download aqui na descrição. Agora, se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas, porque ele é um vídeo de grande utilidade, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal se você quer ver mais vídeos como esse, se você quer aprender mais sobre como vender através da internet, como fazer marketing digital. Se inscreve aqui no canal, porque é sobre isso que eu falo por aqui. Hoje eu fico por aqui e a gente se vê na próxima.